Bom, gente, vamos lá para mais uma aula do transporte aquaviário. Vamos iniciar essa CIV 0142, né, que é a professora Cristina Badini. Hoje a gente vai ver um pouco dessas características operacionais do sistema de transporte hidroviário. O transporte aquático, né, aquaviário ou hidroviário, consiste no transporte de mercadorias e de passageiros por barcos, navios, balsas, né, através do corpo de água. Vocês já viram lá com o professor Adenilson que podia ser por oceanos, mares, lagos, rios ou canais, né? Transporte aquático engloba o transporte marítimo, né, utilizando como via de comunicação os mares abertos, como transporte fluvial, né, usando os lagos e rios, e como transporte marítimo apresenta a grande maioria do transporte aquático, muitas vezes usada essa denominação como sinônimo. Vocês viram até o vídeo lá com o professor Adenilson, muito interessante, né? Então, aqui, principalmente na região amazônica, a gente deveria, né, estudar bem mais e utilizar bem mais os nossos rios e o oceano também, né? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a questão das vias, né, que nós já vimos aí no slide anterior, né? Os veículos, né? E os terminais. Claro, toda viagem começa e termina em algum lugar, né? A gente já viu isso também lá em transporte urbano e aqui, né, no transporte aquaviário não é diferente. Então, as vias, existe uma vasta variedade de condições de navegação, né? Essas variações podem determinar a adequabilidade de uma embarcação para enfrentá-las ou ainda a viabilidade da prestação de determinado serviço sem que seja afetado o aspecto como confiabilidade e segurança pretendidos, né? Então, vocês também já viram a questão do calado, a gente vai estudar mais para frente um pouco sobre isso. A questão da largura, né? Não só a profundidade, mas também a largura dessas vias, né? E essas variações podem ser de ordem geográfica, né? Onde, por exemplo, a simples variação da latitude implica maiores ou menores amplitudes das marés. A questão hidrográfica, né? Onde podem ser verificadas mudanças nas correntes de influência, predominantemente na possível hidrovia, e geomorfológicas, né, que implicam variações nas características de propagação das ondas de influência das correntes e ventos predominantes. Então, isso é muito importante, né, gente? Porque no transporte por terra, né, terrestre, essa questão das ondas, das marés, ela não tem nada a ver. Mas aqui a gente tem que se atentar muito para essas três questões aí, geográficas, hidrográficas e geomorfológicas. A questão dos veículos, a diversidade de condições possíveis para cada situação em que se pretende utilizar o transporte hidroviário é um dos fatores que dificulta o processo da escolha do veículo mais adequado, né? A seleção dos veículos que possam trafegar nas hidrovias é realizada de forma que os mesmos atendam às restrições de calado, vocês já viram o que é calado, correntes, vento, ondulação, entre outros fatores da hidrovia. Na escolha são considerados os fatores de demanda do sistema de transporte, isto é, a definição das embarcações que também são compatíveis com o nível de serviço e qualidade do serviço desejado pelo planejador do sistema. Paralelamente, é necessário avaliar as questões operacionais das embarcações, por exemplo, consumo de combustível de uma embarcação é proporcional à velocidade desejada e também proporcional à capacidade do transporte.
a gente no decorrer do curso vai se aprofundar muito mais nesses tipos de embarcações, quais são mais adequadas para quê. Então, o balanceamento entre os fatores operacionais e as necessidades do sistema de transporte é definidor da utilidade do sistema. Para isso que também servem os engenheiros, né, gente? Porque não é simplesmente, não, vou pegar um barco aqui, vou botar para circular com tal mercadoria acolá. Não é bem assim, porque o tipo de veículo, né, tipo de embarcação, ele é sempre adequado para um tipo de carga ou alguns tipos de carga, né? Então, adequar o veículo, a carga, a hidrovia é uma logística e um planejamento bem legal, né, de ser estudado e ser realizado por um engenheiro, como vai ser o caso, né, de vocês. Então, a gente tem alguns exemplos aí de veículos para o transporte hidroviário de passageiros. A gente tem balsas, aerobarcos, catamarãs, overcrafts, lanchas e outros, né? E as formas básicas de seleção e adoção de embarcações para o transporte de passageiros, elas buscam utilizar embarcações novas disponíveis no mercado, buscar e adaptar embarcações já operantes, né, destinadas ou não ao transporte de passageiros, a desenvolver embarcações específicas para o sistema de transporte em questão. Independente da estratégia de escolha da embarcação a ser adotada, existem características obrigatórias para aquelas destinadas ao transporte de passageiros, né? E isso tudo a gente viu, vocês viram também na aula anterior, que tem os operadores, né? A ANTAQ, mas esse tipo de escolha é da Marinha do Brasil, né? Os terminais, eles representam os pontos inicial e final das linhas e são configurados fisicamente por todas as estruturas de suporte necessárias para a efetivação de um serviço de transporte. No desenvolvimento dos terminais, deve ser considerado o aspecto comum a todo projeto de passageiros e aspectos específicos de uma eventual necessidade de terminais de integração intermodal. Alguns aspectos são coordenação, capacidade desejada, modal a serem atendidos, comodidades para os passageiros, integração desejada, localização e níveis de serviço. O uso do solo, uma das grandes vantagens dos terminais urbanos hidroviários de passageiros é que estes não irão competir por espaço com os tradicionais sistemas de transportes, nem com a travessia de pedestre. Os terminais destinados a atender o modal hidroviário desfrutam desse poder de transformação sem maiores penalidades. Então, a gente viu que o espaço urbano, ele muitas vezes, ele é disputadíssimo. E, assim, o espaço dos rios, eles estão lá, né, à disposição da gente. É claro que em alguns locais isso já está até bastante disputado, né? Se vocês forem lá, por exemplo, para o Porto de Santos, né, já existe filas e filas para embarcar no porto, né? Filas em terra ainda de caminhões e caminhões. Mas isso também já a gente vai ver mais para frente, o adequado para essa questão intermodal nem é a carga chegar através de caminhão, mas muitas vezes isso é necessário, né? A gente viu aqui no Amapá mesmo, né? A carga do minério, ela vinha por ferrovia. E agora a ferrovia foi desativada, mas sim, em anos anteriores até a gente visitou aqui o terminal de Santana. E verificamos ainda que a chegada de minérios através
de caminhões, que é completamente inadequado, né? Quantos caminhões você precisa para trazer a quantidade de minério que antes vinha por ferrovia? E, e até eu vou procurar, mas tem um vídeo muito legal de um grupo de pessoas que fez a pé essa caminhada pela ferrovia que existia, existe ainda, né, mas está desativada, e a situação que está a ferrovia é uma pena, né, que a gente tenha perdido, né? Eu ainda acho que dá para recuperar, né? Quem sabe, né, vocês como engenheiros no futuro ainda não vão trabalhar nisso, né? Ainda falando dos terminais, né, a gente tem como vantagens o baixo custo de operação por passageiro, a alta previsibilidade do tempo de viagem, a elevada segurança pessoal e quanto a acidentes, o reduzido índice de poluição por passageiro, a capacidade de integração e desenvolvimento de regiões litorâneas e ribeirinhas, inclusive o incentivo a atividades turísticas, a adequabilidade ao transporte de massa, os investimentos em infraestrutura baixos e passíveis de serem compartilhados com outras modalidades multimodais. Mas os pontos críticos são o custo de capital alto para as embarcações. Realmente, gente, você comprar ou construir, que é muitas vezes o caso, né? Embarcações, um custo bastante elevado. O Brasil já chegou até a ter, inclusive, em Belém, né, você tinha, eu não me lembro o nome agora, mas era um órgão federal que construía barcos, navios, embarcações. Mas isso já não existe mais. E o custo de combustível por milha elevado. Então vamos ver aí a questão do hidroviário agora. Aí a gente tem, né, um mapa com o fluxo do transporte aquaviário nos trechos hidroviários em 2015. Então vocês veem pela grossura dessas linhas azuis, né, o fluxo de transporte em hidrovias em toneladas, né? Então a gente pode notar aqui na região norte o fluxo é bastante grande. Um mapa da ANTAC. Então, mas se a gente for somar essas cargas, né? Vocês viram carga a granel, carga, os vários tipos de carga, a gente vai ver que 14% da carga é transportada pelo modal hidroviário, né? A gente tem a navegação. Gente, desculpe, meu cachorro não para de latir, mas é impossível você gravar uma aula e ter um silêncio, né? A navegação fluvial foi importante, né, para a ocupação das bacias do rio Tietê, do rio Amazonas, do rio São Francisco. O transporte fluvial no Brasil é comprometido pelo predomínio de rios de planalto e pelo afastamento das áreas mais desenvolvidas do país. A gente, não sei se vocês têm acompanhado bastante a discussão da carga lá, principalmente da carga da soja, né, que está no centro do Brasil, né, e ela tem que ser exportada, foi sempre pelo Porto de Santos e pelos portos ali do Sudeste, e agora o que está se verificando é que sair pelos portos aqui da região norte, do ponto de vista de onde ele vai chegar, seria muito mais viável do que pelos portos que já estão até sobrecarregados lá no Sudeste. Os rios de Planalto podem ser navegáveis desde que sejam instalados eclusas. Então aí a gente vê algumas eclusas, né? Não sei se vocês conhecem, né? Você trabalha com comportas, né? A jusante, a montante,
E aí você consegue fazer com que o navio enchendo, né, ou esvaziando, você faz com que a navegabilidade se viabilize, né? É muito interessante. É uma obra de engenharia, gente, muito legal. Você tem, eu acho que aqui no Canal do Panamá, eu já tive a oportunidade de conhecer, é fantástico. Aí você tem alguns caminhos fluviais, né? Tem aí o Paraguai em vermelho, né? Paraná Tietê em verde, né? O São Francisco lá em rosado, Solimões, Amazonas, aqui bem próximo da gente, né? E aí a gente tem essa extensão em quilômetros. Olha, o Solimões, Amazonas, 16.798 quilômetros de extensão. Aí no sul você ainda tem 514 quilômetros, no Tocantins, 982. A gente tem aí esse total de 20.956 quilômetros de extensão dos caminhos fluviais. Tá? Muito interessante esse mapa, né? E a gente vê todo o potencial aqui da região norte, que eu espero, né, que no futuro a gente tenha uma movimentação com sustentabilidade, né? E aí a gente também tem essas instalações portuárias. Olhe como a costa brasileira, né, é riquíssimo nas instalações. A gente tem tantos os portos organizados, tem os terminais de uso privado, né? E aí em amarelo, estações de transbordo de carga, em verde, essas instalações portuárias de turismo. Vocês veem, gente, que olha o potencial turístico que a gente tem no Brasil, né? E pouquíssimas instalações portuárias, né? E em rosinha são as instalações portuárias de registro. Então, mais para frente a gente também vai estudar cada tipo de instalação, né? Como é que opera, né? Porque você tem diferentes, assim, por exemplo, um navio que vem da China, ele pode parar em qualquer porto? Não, né? Porque tem muitas implicações. Vocês viram no vídeo que o professor Adenilson passou que tem até problemas de poluição mesmo, né? Aqui no Porto de Santana, quando a gente visitou, ainda o engenheiro Glauco era o superintendente, né, do Porto, a autoridade aí do Porto. Uma das questões que eles até estavam querendo ajuda da universidade nossa, né, da Unifap, era porque no casco vem algum tipo de vegetação e de animal mesmo que polui aqui e não tem predador para isso aqui. Então, de repente, você até está trazendo coisas que vai nos prejudicar muito, né? Então, estudar isso daí e fiscalizar, né? E a gente viu agora em tempos de Covid, né, como a situação do transporte influencia até na saúde pública, né? Você vê navios que estão parados, né, há tempos, semanas, por conta de que a tripulação, os passageiros vieram com Covid, né? Então, cada tipo de porto tem uma destinação e uma finalidade e um tipo de fiscalização, né? Você vê, chega aqui um navio internacional no porto de Santana, né? Tem até a Polícia Federal que tem que verificar se essas pessoas podem realmente entrar no Brasil ou não, né? Então a gente vai estudar esses vários tipos de instalações portuárias, né? E aí embaixo a gente tem a batimetria também.
Aqui tem mais um mapa, né, com a nomenclatura. Aqui o nosso porto está colocado como Porto de Macapá, na verdade é em Santana, né? Mas a maioria dessas nomenclaturas elas estão corretas. É mais para vocês olharem, né? Quantos portos a gente tem. Tem portos, né, como é aqui, administrados por estados e municípios, que são os vermelhos, né, e administrados pela Companhia das Docas, que são os azuis. E por empresas privadas, que são os marronzinhos aí. Aqui a gente tem a rota do Mercosul, que, por incrível que pareça, é Mercosul, mas vai até Manaus, né? É bastante importante. E aí o acesso aos principais portos da região norte. Não há acessos ferroviários, né, nos principais portos da região. Aí a gente tem ferroviário, não tem nenhum, né, rodoviário a gente tem essas BRs, né, chegando em Santarém, Porto Velho, Santana, Belém, Manaus e Vila do Conde. E marítimo a gente também tem, né, Santarém pelo Rio Amazonas, né, Porto Velho pelo Rio Madeira e depois Rio Amazonas, né, o de Santana pelo Rio Amazonas e tem também a Ilha de Marajó, né, aqui próximo da gente, Belém, Rio Amazonas, Manaus e Vila do Conde, lá pela Ilha do Marajó. Potencial para o uso de vias navegáveis no Brasil e na região norte, né? A gente tem um grande potencial, né? São cerca de 50 mil quilômetros, né? 14 mil em operação. Região Norte tem 45, gente, quase que a metade das hidrovias do Brasil. Por isso que a gente é privilegiado, né? Aqui também tem mais um mapinha. Esse mapa não está tão atualizado, mas é mais para vocês visualizarem, né, o tipo de obra que tem que ser feita, né? Então, se vocês forem olhar aí, a gente vê que a dragagem ela é muito importante para o porto continuar ativo, né? Alguns portos eles precisam de melhoria nas rampas, né? E, mas a maioria dos portos, a grande obra de manutenção é a dragagem para manter o calado, né? Para manter a largura, né, gente? Aqui de novo as hidrovias, com alguns terminais hidroviários aí com os nomes, né? O modal hidroviário ele se divide em diferentes modalidades, né? A gente já viu isso, é mais para vocês recordar. Transporte marítimo, né, realizado em oceanos e mares, atende a todos os tipos de carga e qualquer parte do globo. Vocês viram no vídeo, né? Tudo praticamente que a gente veste, usa, né? A maioria das cargas vem por transporte em navios, né? Ele possibilita a remessa de grandes quantidades de mercadoria de uma só vez. Vocês viram quantos os containers carregam, né, no vídeo. E utilizado também para o transporte de passageiros, né? Eu não sei se vocês já fizeram alguma viagem de navio, né, aqueles transatlânticos. Eu tive algumas oportunidades de fazer essas viagens, né? Eu fiquei um pouco triste porque numa discussão que na época que eu viajei bastante de navio, meus avós eles gostavam muito. Eu já fui alguma vez até para a Europa de navio, né? E eu acho que a grande tristeza
porque todo lixo, né, todo resíduo, tem até uma legislação que não pode ser colocado, né, jogado no mar. Mas infelizmente, gente, a maioria dos navios bota no mar. Eu acho que a gente tem muito que avançar ainda com relação a esse tipo de fiscalização, né? Os custos de perda e danos resultam do transporte são considerados baixos em relação aos outros modais, principalmente na questão dos acidentes, né, gente? A gente tem alguns acidentes, né, o Titanic, por exemplo, que até hoje. E aqui mesmo, né? Aqui mesmo a gente teve alguns acidentes graves, tristes, com perdas humanas. Mas se a gente for comparar o tanto de movimentação que acontece, o transporte hidroviário ele é relativamente seguro, né? Evidentemente que essa fiscalização de carga, né, do quanto vai de carga, quanto vai de passageiros, ela é muito importante para que a gente tenha realmente um transporte seguro, né? O transporte fluvial, né, é realizado em rios, né, pode ser nacional ou interno, pode ser utilizado em qualquer tipo de carga, utiliza de vários tamanhos de embarcações de acordo com a via navegável, em média é mais vagaroso do que os outros modais, tem a disponibilidade e confiabilidade e é muito influenciado pelo clima, e é um meio de transporte muito competitivo, pois apresenta grande capacidade de transporte, baixo consumo de combustível e é menos poluente que o modo rodoviário. O lacustre, né, realizado em lagos, né, tem como sua principal característica a ligação de cidades e países vizinhos. É um meio muito restrito, pois são poucos os lagos navegáveis e pode ser utilizado em qualquer tipo de carga. A gente tem lá no sul a Lagoa dos Patos, que tem bastante utilização desse modal, né? E os tipos de carga, né? A gente tem carga a granel, né? Tanto líquida como seca, é embarcada sem acondicionamento, sem marca de identificação e sem a contagem de unidades. Tem a carga frigorificada, né? Que é a carga que necessita ser refrigerada. E você tem a carga geral, né? Que é a carga embarcada com a marca de identificação e contagem de unidades, podendo ser soltas ou unitizadas. Tem a carga anel-granel, que é a carga formada por conglomerados de mercadorias do mesmo tipo, sem acondicionamento específico, cujo volume ou quantidade possibilita o transporte em lotes em um único embarque. E tem a carga perigosa, né? São as cargas que podem causar acidentes, danificar outras cargas ou gerar riscos para as pessoas, por exemplo, gases explosivos, substâncias radioativas. E a gente viu, né, pessoal, alguns acidentes, não sei se vocês lembram aqueles acidentes que teve na costa, né, do Nordeste, assim, o que você danifica a vegetação e os animais, né, é muito difícil de ser controlado, então a questão da segurança é bastante importante. Então a gente tem os principais tipos de embarcação e respectivas cargas, né? Você tem o navio tanque, carga líquida a granel, divididas em porões. Você tem os petroleiros, né? Que são os derivados do petróleo, gás natural, químicos, óleos, né? Esse acidente que eu estava me referindo foi com acho que são óleos, né? Derivados de petróleo. E a gente viu assim a tristeza daquela mancha que com a maré foi destruindo vários sistemas, né, ali no Nordeste. E assim, para o pessoal que pesca, né? Tá aí o professor Adenilson que gosta muito de pescar. Para o pessoal para o turismo foi horrível, né?
E aí o custo também que você tem para um acidente com qualquer tipo de carga, né? E agora, assim, mais recentemente, a gente está vendo porque antigamente você achava que os oceanos, os rios, eles não tinham limites, né? E hoje a gente já vê que a poluição chegou, né? E que tratar tanto nos rios quanto nos mares, a gente é o momento, né? O daqui para frente, como que a gente vai deixar para os nossos filhos e netos. E a geração de vocês, gente, é uma geração que tem que abraçar mesmo essa questão do meio ambiente, né? Principalmente do meio ambiente com relação às águas, né? Temos ainda as embarcações frigoríficas, né, com medicamentos, com alimentos. Temos os porta-containers, né, containers com quase todo tipo de carga. Normalmente eles são empilhados. Temos os rebocadores, né, projetados para empurrar, puxar, rebocar e manobrar embarcações. Temos os semi-subversíveis, que são transporte de carga de grande porte, né, como submarinos, embarcações, plataformas. Temos as dragas, né, para desassoreamento de portos, leitos de rio ou passagens com o objetivo de recolher materiais para diferentes utilizações. Os principais grupos de mercadoria que passam pelas hidrovias brasileiras são a bauxita, né? Temos os containers, a soja, né? É uma pena que a gente não possa visitar aqui o Porto de Santana. Quando a gente teve a oportunidade, a soja estava sendo carregada, foi muito legal. Eu acho até que eu tenho alguns vídeos do pessoal que já fez essa disciplina. Eu vou mandar pelo WhatsApp para vocês. Temos combustíveis e óleos minerais e produtos, né? Temos minério de ferro, né? A gente tem o semi-reboque baú, tem milho, produtos químicos, orgânicos, enxofre, terras, pedras, gesso, cal. Bom, considerando todas essas modalidades de transporte hidroviário, né, quais a gente pode citar as principais vantagens? Permite deslocar cargas de maior tamanho e quantidade, com menores custos se comparados com o transporte aéreo ou terrestre. Uma coisa é a gente transportar smartphones, por exemplo, por transporte aéreo. Outra coisa, imagine essas cargas todas que nós falamos, é praticamente inviável você transportar essas cargas que a gente viu no slide anterior por transporte aéreo. E mesmo o terrestre, né? Imagina quantos caminhões é, o equivalente à carga que a gente transporta por container, por exemplo. É menos poluente, tem maior acessibilidade, tem maior confiabilidade e transporta qualquer tipo de carga, né? Aí, mas tem desvantagens, né? A gente tem a pouca flexibilidade de carga, né? A gente tem uma velocidade mais baixa, né? Tem a necessidade dos produtos transitarem nos portos, nas alfândegas, fazendo com que o tempo de descarga se torne maior, né? A longa distância dos portos aos centros de produção. Possíveis estragos, né? Claro, podem ocorrer. Vocês viram também naquele vídeo falando que muitos contêineres eles caem, né? Eles podem, podem ter estragos, podem ter perdas, né? E tem uma disponibilidade limitada. Notas importantes, né? Então, para cada tonelada de soja transportada, gastam-se mais ou menos 13,5 16,50 reais na hidrovia e 38,20 na ferrovia e 72,60 na rodovia. Esses dados podem não estar atualizados, mas o que eu deixei aí, porque é importante vocês verificarem, né, a ordem de grandeza, né, dessa comparação.
Além desses dados, as embarcações não têm a mesma frequência de desgaste e acidentes como nas rodovias. A gente vê, né, gente? Rodovia tem que ser constantemente asfaltada, tem buraco, tem acidentes, a gente tem visto acidentes horríveis, né? Com cargas e com passageiros também. No Brasil, cerca de 43 mil quilômetros de rio são navegáveis, mas olha só, gente, a utilização é muito menor, né, do que essa possibilidade que a gente viu até nos mapas anteriores. Então, algumas notas aí, né? O nosso litoral, né, tem mais de 9 mil quilômetros, nem possui uma rede hidroviária enorme e ainda não explora adequadamente o transporte marítimo. O modal aquaviário é fundamental para promover e integrar o país interna e externamente, né? A gente tem 8 bacias, né? Falei, olha, 48 mil quilômetros de rios navegáveis, reunindo em pelo menos 16 hidrovias e 20 portos fluviais. E o transporte marítimo tem grande importância na exportação de alimentos, minérios, madeira, por seu alto volume de transporte. As hidrovias são uma alternativa sempre lembrada, dadas as condições privilegiadas da rede fluvial nacional, e elas pouco se desenvolveram, né? A navegação fluvial nunca foi bem aproveitada para o transporte de carga, né? Em 94, a malha hidroviária participava com apenas 1% do transporte de carga, gente, né? Hoje em dia, a malha hidroviária participa mais ou menos com 14% das cargas e o modal rodoviário com 65%. Então, né, gente, a gente vê que a escolha, né, desde a década de 60, de transportar as nossas cargas e os nossos passageiros pelo modal rodoviário, hoje ela está sendo muito discutida no mundo inteiro, porque polui mais, necessita de toda uma infraestrutura que tem que ser construída, ao passo que a hidroviária, a nossa malha está lá, né? Ela tem que ser, em muitos pontos, né, tem que ser melhorada, mas ela já existe, né? Os rios e mares estão aí. O transporte hidroviário é um modal bastante competitivo, já que apresenta grande capacidade de transporte, baixo consumo de combustível e é menos poluente que o modal rodoviário. Em outras palavras, é um meio de transporte ecologicamente correto e ambientalmente sustentável. É isso que eu digo. Essa geração que está verificando, que muito vinha se falando em mudanças climáticas, né? E agora a gente está vendo, né? Gente, olha as chuvas que estão ocorrendo na Europa, né? Olha a Alemanha, o que ela está vivendo, olha o que está acontecendo no mundo todo. Então, pensar em um tipo de transporte ambientalmente sustentável é mais do que nossa tarefa, é nosso dever. Aí estão as referências bibliográficas, né? A professora Denilson e eu utilizamos as mesmas referências. Então, não sei como a biblioteca está funcionando, mas fica aí a referência para vocês. E é isso, gente. Por hoje nossa aula é só. Espero que tenham gostado. Fica aí para vocês. Vamos nos encontrar novamente a semana que vem. Tá? Obrigada pela atenção e até a próxima.